Nós sempre incentivamos esse brincar através de materiais não estruturados, com materiais que são de largo alcance, que a gente chama, né? Que dão mais possibilidades para as crianças. E quando eu fui à Reggio Emilia, na Itália, a gente visitou um lugar que se chama Remida. E esse Remida, ele surgiu lá na Itália com esse intuito de proporcionar, de possibilitar que professores, educadores conseguissem esses materiais, porque são materiais que muitas vezes a gente não encontra, né, em lojas, em papelarias, são materiais realmente que vêm de outros lugares. E lá eles tem algumas parcerias com fábricas, então eles usam muito com o intuito também de sustentabilidade. E a gente se encanta, né, é maravilhoso ver esse trabalho acontecendo. Então aqui a gente, né, volta com essa vontade de fazer igual, de tentar buscar essas parcerias para conseguir pensar em tudo isso, tanto na sustentabilidade como nessa possibilidade de aumentar os materiais que as crianças têm acesso. Então a gente buscou a construtora Estia e fez essa parceria linda, né, que a gente consegue ver aqui através dos materiais que já estão com a gente. Porque são materiais que não teriam uso, né? Então materiais que iriam para o lixo e a gente consegue transformar em tesouros, né? Verdadeiros tesouros para as crianças. Esse brincar com os materiais não estruturados ou materiais de largo alcance, que são esses objetos do cotidiano, objetos que são de obra, que a gente recebeu aqui na escola e a gente recebe durante o ano várias vezes de doações, eles são utilizados de uma forma livre, as crianças brincam livremente, mas tem toda uma intencionalidade pedagógica por trás. Então tem um preparo prévio, uma curadoria desses materiais, do que pode, do que é seguro para as crianças. A professora também tem um trabalho antes do planejamento de pensar nas possibilidades, que material combina com que material, quais são as possibilidades de pesquisa dessa criança. Então, tem uma organização prévia, esse material passa muitas vezes pelas mãos da professora, para ela também sentir a textura, o peso, o tamanho e pensar como que essa pesquisa vai acontecer através do brincar da criança. E antes que as crianças venham de fato brincar, tem uma organização desse espaço, então um espaço delimitado, com poucos estímulos ao redor. São materiais que são organizados de forma estética, convidativa e que convidem essa pesquisa autônoma, essa pesquisa livre. O professor, ele fica ali acompanhando, observando, interferindo o mínimo possível. A gente não ensina como brincar, porque esse tipo de material traz a criatividade na pesquisa da criança. É diferente de um brinquedo pronto, onde já tem uma possibilidade ali muito específica e muito clara, como um carrinho, por exemplo, que a criança vai pegar o carrinho e vai brincar, mas os canos, esses tipos de materiais, eles trazem mais possibilidades. E às vezes também a gente junta esses materiais com os brinquedos prontos, com carrinho, com boneca, com bolinhas, como tem aqui nessa pesquisa também. Então a gente pensa muito nessa quantidade de possibilidades de pesquisa. E eu acho que mais interessante disso tudo, além da criatividade das crianças, desse brincar livre, é os conceitos que a criança vai adquirindo enquanto brinca. Então a gente não precisa se preocupar em ensinar conceitos de mais, menos, maior, menor, grande, pequeno, porque isso vai acontecendo naturalmente enquanto eles estão ali investigando. Então a gente consegue perceber nessa observação essa assimilação desses conceitos, do que encaixa, do que não encaixa, do que é maior, do que é menor, pesquisas de som, pesquisas de quantidade, de tamanho. Então aparecem muitos conceitos, inclusive matemáticos, nesse brincar. O projeto delas me trouxe uma memória afetiva muito grande, né, com relação ao que eu fazia com meu pai. A gente não tinha uma estrutura da escola, a escola não fazia isso, mas eu tinha isso dentro da minha casa. E praticamente os materiais que estão aqui hoje são os materiais que meu pai levava para casa, que eram materiais, eu não gosto de utilizar a palavra resto de obra, né, mas acabam sendo materiais que acabam sobrando, e para levar para a gente realmente brincar. E isso fez com que, desde criança, eu me interessasse pela área de engenharia, me interessasse pela área de construção. Tanto é que, geralmente, as crianças, quando são pequenas, querem ser bombeiro, querem ser astronauta, e eu sempre quis ser engenheiro, porque eu acho que, desde criança, a gente explorou muito isso dentro da minha casa. Então, esse projeto foi um projeto que realmente me instigou a incentivar a escola, incentivar
a parceria com eles e até mesmo por causa da minha memória afetiva de lembrança do meu pai.